Amém, graça e paz, aqui é o Lucas Santana e hoje eu gostaria de tecer algumas palavras para os amados irmãos, falando exatamente sobre o livro de Abacuque. O livro de Abacuque, como nós percebemos, ele é um livro bem interessante, ele aborda muitas coisas para nós, ele fala sobre situações pesadas também para nós, fala sobre as coisas que, querendo ou não, Abacuque está passando, ele vai falar sobre as coisas que o povo de Judá está passando, tem trazido para nós algumas abordagens fora isso, mas após nós ouvirmos aqui as perguntas de Abacuque e a resposta de Deus, eu gostaria de falar hoje sobre esperança, né? Gostaria de falar sobre o desespero que Abacuque está sentindo e sobre esperança. E convido você a ir lá na sua Bíblia, abra no livro de Abacuque, nós vamos ler exatamente o verso 12 ao verso 17, que diz o seguinte: Não és tu, Javé, desde o princípio, o meu Deus, o meu santo, aquele que não morre? Senhor, tu os escolhestes para exercer o direito. Ó rocha, tu o constituístes para castigar. Teus olhos são puros demais para ver o mal? Tu não podes contemplar a injustiça? Então por que ficas olhando os traidores e cala-se quando o ímpio devora alguém mais justo do que ele? Trata os homens como peixes do mar ou como répteis que não têm chefe. Ele pesca a todos com anzol, apanha-os na sua rede, recolhe-os no samburá e simplesmente ficam insatisfeitos. Por isso oferecem um sacrifício à sua rede. Incensa o samburá, pois faz com eles uma gorda pescaria e o alimento veio com fartura. E então ele vai ficar esvaziando sua rede sem parar, massacrando as nações sem dó e sem piedade. Aqui ele vai fazer algumas perguntas ainda para o nosso querido Deus. E Abacuque tem aqui um grande problema. O problema maior que Abacuque está passando aqui é o problema da desesperança. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Até porque esse texto ele aborda 3 conceitos que eu gostaria que você colocasse aí na sua mente. O primeiro conceito que é abordado para nós é para falar sobre a majestade de Deus. O segundo conceito é para falar exatamente sobre a fragilidade do povo de Deus. E o terceiro conceito é sobre a arrogância dos caldeus. Um ponto bem interessante que nós vamos ver aqui, que Abacuque ele retrata já dizendo para nós o seguinte no verso 12: Não és tu o Senhor? E a palavra utilizada aqui é exatamente Javé. Como muitos conhecem, eu sou o que sou, ou simplesmente é, né? Nós vemos ali o próprio Moisés abordando e querendo saber quem seria esse, e ele fala: diga que eu sou o que sou. Né? O livro de Êxodo deixa bem claro dessa conversação que Moisés tem ali com Deus. E uma coisa que me chama a atenção, que eu gostaria que vocês compreendessem, querendo ou não, é que vai dizer o seguinte, que desde o princípio o meu Deus já é santo. Aquele que não morre. Ele já começa a testificando quem é esse Deus, e é sobre isso que eu gostaria de expor um pouco com você. Quando nós falamos sobre Deus, nós temos que ter a noção de uma coisa só. Além de que o conhecimento de Deus é bem maior do que o nosso, nós temos que saber, irmãos, que de fato o conhecimento de Deus, ele é um antídoto para todo e qualquer desespero. Quer ver uma coisa bem interessante? Já Abacuque estava entristecido. Abacuque já estava abatido. Abacuque já tinha visto que as ameaças externas de fato já estavam batendo na sua porta. Abacuque sabia que os povos vizinhos já tinham sido conquistados. Abacuque sabia que o tempo certo já tinha chegado. Abacuque sabia de tudo isso, mas em meio a tudo isso, Abacuque tem uma esperança pelo fato de Deus ser quem Ele é. Deixa eu falar uma coisa para você. Abacuque ele não perdeu a esperança porque em meio ao desespero ele sabia sobre o conhecimento de Deus.
Nos dias de hoje eu gostaria de falar uma coisa para você. Quando nós sabemos o tanto que o nosso Deus simplesmente sabe das coisas, não tem por que nós ficarmos desesperançosos ou sem esperança. Até porque Deus não perdeu o controle da história. Até porque o nosso Deus ele não perdeu o controle, irmão, hora nenhuma, de lugar nenhum. Deus tem um conhecimento tão prévio ao ponto de Abacuque dizer assim para nós, que o nosso Deus ele é santo, aquele que não morre. Tu escolhestes para exercer o direito, ó rocha, tu constituístes para castigar. Ele deixa bem claro, ele vê Deus aqui como um conceito muito mais elevado do que tudo possa imaginar. Quer ver uma coisa interessante? Quando nós olhamos para a rocha, nós vemos algo que é inabalável. Quando nós olhamos para a rocha, nós vemos algo que é inquebrável. Quando nós olhamos para a rocha, nós observamos coisas que em si não pode perecer, não pode desgastar, não pode quebrar. Deixa eu te falar uma coisa bem interessante. Aqui ele utiliza esse conceito rocha não como se fosse uma rochinha pequena, não como se fosse uma pedra pequena, mas algo inquebrável de fato. Algo que pode ser visto por todos e por todos já têm um prévio conhecimento e a noção de que é impossível que aquilo ali seja desfeito. O que me chama a atenção é que ele vai dizer, ó rocha, e ele trouxe uma coisa bem clara para nós. No livro de Daniel, capítulo 11, no verso 32, vai esboçar algo para nós bem interessante, porque Daniel mostra um Deus que, além de ser ativo, é um Deus forte. Além de ser um Deus que age, é um Deus forte no conceito do seguinte, é um Deus que não perde. Aqui, Abacuque, a esperança dele é porque ele sabe que Deus não perde. Aqui a esperança dele é porque ele sabe que mesmo em meio a esse desespero, ele pode continuar confiando em Deus. Mesmo em meio a essa situação adversa, ele pode continuar confiando em Deus. Ele fala o seguinte, tu és santo. Ele começa a compreender que, na verdade, esse Deus ele não há impureza. A própria Bíblia diz que esse Deus é luz. É algo totalmente puro. Uma coisa que me chama a atenção é que, em meio a tudo isso, Abacuque não tem uma conversa aqui com Deus, onde essa expressão de conversa com Deus é como se fosse com um ser inanimado, ou melhor dizendo, com um ser onde é como se fosse algo que não existe, algo inexistente, mas ele tem uma conversa com Deus que existe de fato. Ele tem uma conversa com um Deus que não é morto. O ponto interessante aqui que nós vamos ver é que Abacuque, diferente dos caldeus, ele sabia quem era Deus. Os caldeus eles tinham um diferenciado bem grande nesse começo. Os caldeus eles viviam para a guerra, isso a gente já falou um pouco. E esse viver para a guerra está exatamente formulado em tudo aquilo que os caldeus viviam. Política, economia, crença, religião, seja o que for. Tudo estava combinado para isso. Tudo estava fortificado nisso, em guerra. A pessoa já nascia já com esse conceito de guerra. A adoração aos deuses era deuses de guerra. E eles se viam como deuses porque eram um povo guerreiro. A situação então não era uma das melhores situações. E nós vamos enxergar uma coisa, irmãos. Que o desabafo aqui de Abacuque é exatamente isso. O desabafo dele é porque ele sabe que está falando com Deus que vive e não com Deus que está morto. Deixa eu te falar uma coisa bem interessante aqui. Abacuque faz um desabafo terrível no verso 13, porque ele diz o seguinte: teus olhos são puros demais para ver o mal. Existem perguntas difíceis de ser respondidas. Às vezes nós nos privamos de certas perguntas e não fazemos tais perguntas. Por quê? Por quê? E por quê? Quando o dia adverso vem, quando o dia da angústia vem, a gente tem essa mania de falar por quê. Ou então não fazemos nada, nem queremos perguntar. Mas às vezes nós colocamos no nosso coração, como pode um Deus tão bom quanto esse deixar que isso sobrevenha sobre mim? Uma coisa que me chama a atenção é que
Mesmo, irmãos, que não seja o fato da disciplina do Senhor, diferente desse caso aqui, que era totalmente uma disciplina de Deus. Irmãos, tudo que Deus faz para nós não é para nossa destruição. Ele é aquele que constrói. A Bíblia deixa bem claro para nós que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Entretanto, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O desabafo aqui, irmãos, essa terapia, querendo ou não, que Abacuque tem com Deus, é algo libertador. Porque nós percebemos um Deus totalmente diferente. Sabe por quê, irmãos? Quando estamos em dias difíceis, eu gostaria de trazer 3 memórias para você nesse momento. Eu lembro de uma mulher chamada H e olhando pelo canto, né, meio desesperada, Deus chama H e fala uma coisa para ela. Diz o seguinte: o que você tem, H? O que tens? Como é que você está? Isso me lembra quando Elias estava na caverna da depressão, desesperado também, ali algemado, querendo ou não, por uma situação, e Deus fala com Elias dizendo: o que fazes aqui, Elias? Por que você está nesse engodo, Elias? Por que você está nesse lugar? Isso me lembra também o próprio Jesus falando com Pedro, depois de Pedro ter simplesmente ali negado a ele, tá com o coração triste por causa da situação, e ele fala: Pedro, tu me amas, Pedro? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Às vezes nós não entendemos, mas nós temos um Deus aonde sempre quer nos trazer reconciliação. Nós temos um Deus que, diferente da dúvida, diferente da incredulidade que o nosso coração pode estar, nós temos um Deus que ainda continua a olhar para o céu para nós. Mesmo que a situação seja como essa, ao ponto do sofrimento ser tanto e da pureza de Deus ser tanto, que Abacuque ali expressa dizendo: eu acho que o Senhor não pode olhar porque o Senhor é muito puro. Eu acho que o Senhor não consegue olhar para essas coisas. E o ponto é esse, é entender que Deus continua sendo o mesmo. Deus não mudou. Deixa eu te falar uma coisa, a oração daquele homem trouxe algo fascinante. Porque a oração daquele homem traz ao coração, querendo ou não, de Abacuque, que através da oração nós podemos, irmãos, buscar resposta. Abacuque estava meio abatido porque fez perguntas a Deus e ele sentia um Deus que estava inativo, um Deus que não agia, um Deus que não falava, um Deus que não fazia. E nesse momento aqui nós já vemos já diferente, nós vemos mais na frente Deus já respondendo. Mas a resposta não foi tão boa quanto Abacuque queria. E o ponto interessante depois disso tudo é que Abacuque começa a expressar: teus olhos são puros demais para ver o mal. Tu não podes contemplar a injustiça. Então por que ficas olhando os traidores e calas quanto ao ímpio que devora mais o justo? Ele está deixando bem claro: Senhor, você é muito santo. E às vezes nós também gostamos de fazer essas considerações. Deixa eu falar uma coisa para os amados irmãos hoje. Às vezes nós passamos por coisas que parecem sem sentido. Às vezes nós passamos por situações que parecem que não vai nos levar a nada. Mas eu gostaria de falar para você: nada é sem sentido. É como Paulo vai abordar para os irmãos de Corinto: tudo é peso de glória. Tudo são pesos de glória, irmão, que vai nos levar em triunfo. Tudo são pesos de glória que vai nos levar a nós conhecermos mais e mais a Deus. Abacuque está passando um meio difícil aqui, mas Abacuque começa a entender que através da oração ele pode encontrar respostas de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Através da oração você pode encontrar respostas de Deus. A mensagem aqui é muito dura, talvez muitos não queriam ouvir essa mensagem, até porque ele começa dizendo: tratas os homens como peixes no mar ou como répteis que não têm chefe? Como é que você tem tratado? Ele começa a esboçar e falar aqui algumas coisas acerca desse Deus, mas independente disso, eu gostaria de falar uma coisa para você.
Abacuque deixa bem claro aqui no começo do verso 12, dizendo sobre um Deus que existe desde o princípio, ou antes do princípio. Um Deus que sempre existiu. Um Deus que sempre escolhestes exercer aquilo que era certo e correto. Um Deus que é totalmente santo e tudo que ele faz é verdadeiro. Um Deus pelo qual não há trevas nele. E eu gostaria de falar para vocês que Deus é eterno. Ele existe de eternidade em eternidade. Ele não tem começo e ele não vai ter fim. Nós adoramos um Deus, irmãos, que simplesmente precedeu a história e criou a história. E se nós adoramos um Deus que precedeu a história e criou a história, logo nós temos um Deus que é imutável. Logo nós cremos num Deus que em si não é um Deus sem propósito, mas em si é um Deus que tem o seu próprio propósito e tem a sua própria providência. Adoramos um Deus, irmãos, que tudo pode mudar, mas que jamais muda. Todas as coisas nesse mundo podem passar, mas ele não passa. Adoramos um Deus, irmãos, que é rocha. Adoramos um Deus, irmãos, que é autossuficiente, que é autoexistente. A própria palavra Yahvé vai deixar bem claro para nós. Adoramos um Deus, irmãos, que é santo, que é puro. Nós adoramos um Deus que é soberano. Um Deus que está muito além da história. Um Deus que simplesmente a história não pode caminhar à deriva exatamente de um conceito aonde seria que ninguém poderia tomar essa história nas mãos. Mas nós adoramos um Deus que a própria Bíblia fala para nós que ele levanta reis e abate reis. Um Deus que levanta reinos e abate reinos. Nós adoramos, irmãos, um Deus que é juiz. Adoramos, irmãos, um Deus que é grande. Nós adoramos um Deus que é fiel, um Deus que fez aliança com seu povo, e Deus tem aliança de fato com esse povo. Adoramos, irmãos, um Deus que fez uma aliança em Abraão, confirma essa aliança em Davi, ele estabelece mais ainda essa aliança no próprio Cristo, mas não uma aliança qualquer, uma aliança que é inquebrável. Nós adoramos um Deus, irmãos, que agora nos chama de filhos. Adoramos esse Deus. E eu gostaria de falar uma coisa para você bem clara hoje, querendo ou não. Quando nós vemos as palavras aqui de Abacuque, as palavras são bem duras. Mas Abacuque sabe que o desenrolar da história, independente disso, é que Deus continua soberano, ele continua no controle da história. Olha só que interessante que Abacuque vai falar aqui. Ele pesca todos com anzol e apanha-os na sua rede. Recolhe-os no samburá e ri, satisfeito. Por isso oferece um sacrifício à sua rede, incenso e samburá. Pois fez com eles uma gorda pescaria e o alimento veio com fartura. E então ele vai levar, esvaziando suas redes sem parar, massacrando as nações sem dó e sem piedade. Abacuque está falando aqui sobre os caldeus, dizendo, como é que vai acontecer isso aí, Senhor? Eles vão continuar agindo como eles querem? O Senhor não vai intervir? Irmãos, às vezes nós vemos coisas absurdas e nós estamos vivendo dias absurdos. Vivemos dias de corrupção no nosso país, vivemos dias onde nós não temos noção de nada, onde a nossa política é precária, onde a nossa saúde é precária, onde a nossa educação é precária. Vemos uns dias bem difíceis no nosso país. E talvez nós façamos as perguntas como o próprio Abacuque aqui fez. Senhor, você vai deixar essas coisas acontecerem sem agir, sem fazer nada? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Existe um consolo para nós. O consolo, irmãos, é que mesmo que Deus traga disciplina ao seu povo, nunca essa disciplina é para destruição. Porque essa disciplina sempre vai vir, irmãos, para uma vida abundante. Mesmo que dias difíceis venham sobre o seu povo, como o Abacuque está expressando aqui, mesmo que dias assim terríveis venham, uma coisa, irmãos, nós temos que saber,
que de acordo com o próprio ser de Deus, que de acordo com seus atos e de acordo com as suas obras, que de acordo com seus decretos, nós temos que saber de uma coisa, irmãos: Ele continua sendo Deus. A história não está à deriva da própria história. No fim, irmãos, o ímpio não há de prevalecer. Deixa eu falar uma coisa para você: nós não seremos destruídos. Como é dito para nós que nós seremos inabaláveis, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é uma coisa que nós temos que deixar bem expresso no nosso coração. Lembre-se de uma coisa, irmãos: Deus continua sendo o capitão. Ele continua com o leme da história nas suas mãos. Ele continua, irmãos, a tomar de conta do caminho. Ele continua, irmãos, a tomar de conta de todas essas coisas. Nós podemos ter várias perguntas acerca das coisas que nós estamos vivendo, mas essa é a principal coisa que nós temos que crer: Deus continua soberano. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da história. Irmãos, talvez para muitos as coisas aconteçam e sejam sem propósito. Talvez nós vamos olhar e pensar que tudo que sobreveio sobre nós é sem propósito. Assim como o próprio Abacuque, em um certo momento, vai colocar no seu coração. Mas Abacuque também mais na frente vai ter uma garantia. Abacuque vai deixar essa desesperança de lado e vai colocar uma garantia. A garantia de que o mesmo Deus que criou a vida é o Deus que vai continuar trazendo vida para essa vida. O mesmo Deus que criou o homem é o Deus que continua cuidando do homem. O mesmo Deus, irmãos, que criou você vai ser o Deus que continuará cuidando de você. E essa mensagem bem breve que eu gostaria de deixar para você: que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e fique na santa paz de Deus. Amém? Glória a Deus.